Bom, boa noite a todos. Quero agradecer essa acolhida aqui em Ilhéus, acolhida na Oeste. É muito especial para mim voltar aqui, 17 anos depois, para rever esse mar que eu conheci pela primeira vez aqui nessa costa, né? Em 1998. Eu estava lembrando, foi o ano que eu entrei no curso de Geografia na Universidade de Londrina, foi o ano que eu conheci o Nécio. Aliás, o Nécio, não sei se eu já falei para ele, mas o Nécio era o meu modelo, né? Porque ele estava no 5º ano, fazia esse aperfeiçoamento no laboratório que eu entrei fazer pesquisa, e eu entrei no 1º ano, e o Nécio ele era o chefe. Não porque eu fui trabalhar com o outro, quem foi chefe foi os outros bolsistas, né? Ele foi chefe de outros colegas. Mas é muito gostoso estar aqui, e para mim é uma espécie de reencontro comigo mesmo, 17 anos depois, né? E alguns quilos a mais. O tema que eu abordarei hoje, eu venho acalentando ele, vocês vão ver que parece que foi combinado algumas coisas aqui, né? Mas eu venho acalentando ele há algum tempo, e foi quando ele apareceu para mim a primeira vez, quando eu estava fazendo a minha monografia de conclusão de curso, né, de bacharelado em Geografia, e naquela pesquisa eu investiguei, entre outras coisas, as relações de lugar articuladas com o imaginário urbano. Eu queria entender como a experiência urbana era constituída e como ela própria constituía a cidade. E para isso compreendi que as duas escalas, a direta, da experiência direta do lugar e a indireta do imaginário, eram igualmente significativas. Então, como eu investiguei as bordas da cidade, a fronteira urbano-rural, era muito presente nas narrativas e memória das pessoas um certo sentido hierárquico entre garantia de sobrevivência, os aspectos materiais, à frente das relações de envolvimento que são desenvolvidas com a experiência e que tornam o espaço lugar. Como geógrafo que buscava uma orientação humanista, é claro que eu esperava, né, eu queria ouvir as pessoas dizendo que o lugar era tudo, que elas amavam o lugar delas, etc. Né? Mas não era exatamente o que elas falavam. Né? A todo momento, nas narrativas, eu sentia que parecia que as pessoas tinham uma busca anterior. Uma busca que, aos poucos, eu fui compreendendo, talvez tivesse como fim o lugar, mas que, de certa maneira, eu antecedia. A compreensão me veio na fala de um conversante que, para delimitar o seu lugar, ele estabeleceu uma espécie de perímetro em torno de si, de sua casa, com os lugares topofóbicos. Ou seja, aqueles que lhe causavam de alguma maneira repulsa. Né? Isso, ele delimitou, na verdade, repulsa no sentido, alguns eram de não gostar, outros ele se sentia inseguro, outros ele achava perigoso, outros, enfim, ele tinha experiências ruins que ele não queria lembrar. Ele delimitou, na verdade, para mim, um território de segurança em que ele se sentia confortável e seguro. Os lugares topofóbicos, né, eles tinham essas características, né, de não conhecer ou ter alguma característica ruim para ele. Assim, para mim, eu entendi mais ou menos que ele, na verdade, não estava delimitando, quer dizer, para delimitar o lugar, ele tinha que recorrer ao território. Né? Por quê? Eu fiquei muito tempo tentando entender isso, né? Por que se eu estava buscando um lugar, ele me delimitava pelas narrativas daquilo que o acuava. Né? E ficava com as partes em que ele não tinha esse sentimento. Meus conversantes, a maioria daquela época, eles eram pessoas que haviam lutado muito para ter um lugar na cidade. A condição periférica da fronteira urbano-rural, ela torna não só o lugar, quer dizer, a própria urbanização não é consolidada. Né? É uma condição repleta de incertezas. Então sempre havia a ameaça da remoção, a precariedade da infraestrutura urbana,
a temeridade pela própria vida, tanto pela violência urbana quanto pela sobrevivência em relação ao próprio emprego, né, a condições materiais de existência ou aos próprios riscos e perigos ambientais. Já que muitos desses bairros, nós sabemos, são construídos em áreas instáveis, com vertentes e vales encaixados, e lugares de inundação. Essa incerteza que marca a vida dessas pessoas é uma incerteza pela própria continuidade ou permanência que colocava em questão a própria possibilidade da continuidade da narrativa existencial, ou simplesmente, como disse o Werther, sobrevivência. Isso acho que era uma pauta mais candente ou mais urgente para as pessoas. O lugar, me parecia, só poderia se constituir a partir de tais condições que dotavam o eu de segurança. Ou seja, parecia para mim naquela época que o território criava as condições necessárias ao lugar. Dito de outra maneira, compreendi precariamente naquela época que para haver lugar deve haver também território. Essa é basicamente a ideia que pretendo desenvolver nessa fala, nos minutos que me restam, procurando fundamentar e desdobrar as consequências deste enunciado em termos do habitar, no sentido atribuído pelo filósofo alemão Heidegger, ou seja, como maneira de ser e estar no mundo. Para Heidegger, habitar é pensar e construir, no sentido de uma edificação de nossa própria condição terrestre, de nossa maneira de se relacionar com o mundo. É por isso que fazer a pergunta pelo habitar é atentar para a dimensão ontológica do ser geográfico e suas implicações para a experiência e para o pensamento contemporâneo sobre o espaço. Esse tema ele continuou muito importante para mim desde então, sempre aparecendo nas pesquisas que realizei. Nelas, eu pude desenvolver ou aprofundar alguns desses pontos dessa intuição inicial e pensar outros elementos que também estão implicados nessa relação território-lugar, sobretudo no caráter do território enquanto necessidade ontológica, como marca dessa modernidade e dessa maneira contemporânea de habitar. Assim, como a fenomenologia é uma maneira de pensar e conhecer a partir da experiência, como também já foi colocado aqui, né, parte da experiência e não da teoria, eu vou desenvolver a ideia central da fala a partir dos dois tópicos subsequentes, primeiro enfocando as circunstâncias, né, dessas pesquisas que realizei, tentando extrair delas, ou derivando delas no sentido fenomenológico de território. Esse sentido, considero que ele também é precário, ou seja, é preliminar, né, e significa que é uma ideia em construção. Então, para mim, é muito legal a gente poder compartilhar e conversar sobre ela. Vou fazer isso através desses dois tópicos, né, territórios existenciais, o lugar pensado, e o sentido fenomenológico de território. Bom, como acaba de dizer, realizar um trabalho fenomenológico em geografia significa ou implica partir das experiências vividas. E significa buscar, na manifestação dos fenômenos em determinadas existências, traços que permitam compreender. A experiência não é a singularidade psicológica ou egocêntrica buscada. Antes, é um momento propício à manifestação do fenômeno, ou seja, é a maneira como ele pode aparecer. A experiência é a circunstância que propicia que o fenômeno apareça. Ou seja, ela é o parâmetro, é a circunscrição necessária para que nós possamos realizar a reflexão. Sendo assim, por isso que vou recorrer a experiências compartilhadas e narradas na pesquisa que eu realizei durante o meu doutoramento, né, sobre o habitar em risco, para que delas emerja esse sentido que nós estamos buscando de território fenomenológico. Quando eu realizei minha tese, eu estava preocupado com as transformações na forma de habitar em regiões densamente urbanizadas. E me chamava especialmente a atenção o papel da mobilidade na mudança do sentido de casa e de bairro na constituição de sistemas de proteção e segurança
dando respostas ou nos expondo a riscos. Visando tentar captar essas dimensões, realizei conversas biográficas e mapeamento dos espaços de vida das pessoas que viviam na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Mais especificamente, na microrregião Noroeste, que é um conjunto específico de municípios conurbados e com uma intensa vida orgânica, uma organicidade urbana muito intensa. A expectativa que eu tinha era que o sentido de casa, né, segurança, insegurança, eles pudessem aparecer na experiência dessas pessoas e que o papel da mobilidade pudesse ser compreendido pelas trajetórias de vida e nas constituições de lugares. Esse trabalho foi preparado por um intenso trabalho de campo que envolveu o conhecimento da região, das cidades, da forma urbana, das imagens e dos imaginários urbanos também. Porque era necessário compreender a experiência, quer dizer, para compreender, para podermos dialogar, o que vai colocando fim, com a experiência dos outros, é fundamental que nós próprios tenhamos aquela experiência para trocar, para que a intersubjetividade possa ser realizada. Para além da tese, depois dela, venho também trabalhando ainda nessa senda, aí junto com alguns alunos de iniciação científica, e realizaram também mapeamento de espaço de vida em algumas outras cidades da região metropolitana. As morfologias regionais, isso era para ser um quadrado em cada um, tá bom? Ficou muito branco, está perdendo um pouco ali. Mas essas morfologias desses espaços apresentam uma experiência concreta, diversa, múltipla e prenhe de sentidos e significados. Junto da morfologia, essas conversas biográficas tinham o objetivo de adensar esses mapas, permitindo que se manifestassem para além do espaço extensivo. Aqui, na verdade, é um esquema, né, tipo ideal, né, dessa mudança dos padrões de mobilidade e da relação dos lugares pelas faixas etárias. Né? É engraçado o Verto também mencionar isso, né, da expansão da infância até o ápice na idade adulta e depois dessa diminuição ou recrudescimento dos espaços de vida, né, quer dizer, a diminuição da relação dos lugares e a prevalência. Esses pretos são os lugares da memória. Então a gente aumenta os lugares da memória e continuam fazendo parte do espaço de vida, mas não mais dessa experiência de mobilidade na metrópole. Então o processo ele envolvia basicamente abrir um mapa para a pessoa, tínhamos mapas muito grandes da região, e junto com a história biográfica, junto com essa conversa sobre a experiência dela, nós íamos mapeando literalmente os lugares, partindo da casa, partindo sempre, quer dizer, eu costumo dizer que a história é espaço de vida, né? Porque é um esforço de espacializar ou localizar sempre, ou significar espacialmente aqueles relatos das narrativas das pessoas, né? É claro que, ao mesmo tempo que a gente mapeava, a gente buscava adensar cada um daqueles lugares com essas memórias, com sentidos, e é claro que isso não é simples nem rápido, né? A experiência é limosa e às vezes se envolvia muitas conversas seguidas em vários momentos diferentes para poder ter um mapa e uma narrativa sobre essa história de vida mais adensada, né? Outro item que eu me preocupava sempre em mapear eram os trajetos, então não apenas os lugares, mas os por onde aconteciam as conexões e a circulação das pessoas pelos lugares. Isso era muito importante, especialmente no caso do estudo de uma aglomeração urbana, em que esses deslocamentos eles vão aumentando de tamanho, eles vão aumentando de tempo, e a distância entre os lugares vai aumentando. Quer dizer, quando você pega um espaço de vida de pessoas que vivem nessas regiões, elas têm, a gente chama de um esgarçamento desse espaço de vida. Então, os lugares como pontos vividos, com memórias e experiências, e os deslocamentos, especialmente regionais, conectando essas partes distantes desse espaço vividos. Então, nós tínhamos espaços desconhecidos ou não vividos, lugares significados e itinerários que ligavam a alguns lugares. Mas havia também
o entorno desses lugares mais adensados, como a casa, como o bairro da infância, ou o bairro onde se mora, ou às vezes até o centro da cidade, em que a pessoa não é incapaz de delimitar os trajetos. Isso porque ele vivia tão intensamente aquele espaço que ele considerava ele todo como um todo, né? Eu demorei para compreender do que se tratava esse espaço areal que se formava na minha frente, pois eles não eram propriamente lugares, né? Na verdade, às vezes compunham uma série de lugares, aquela área mapeada, mas também não eram espaços indiferenciados, porque a pessoa tinha pleno controle, conhecimento, experiência deles, né? O que diferenciava aquelas áreas dos pontos e dos trajetos? Elas se estendiam a partir dos lugares, essas áreas, envolvendo-os, especialmente nos lugares mais densos, e compunham os lugares de uma maneira mais ampla. Ali a pessoa sentia-se completamente à vontade e segura. A dúvida permaneceu até que um conversante me disse, fazendo um grande círculo que abrangia quase a cidade inteira, né? Ele disse, tudo isso aqui eu conheço com a palma da minha mão. Aqui é meu pedaço, é meu território. Eu senti naquele momento, sabe aquela sensação de duas pontas se juntando e as coisas fazendo sentido? Lembrei daquela intuição que o território é necessário aos lugares e então compreendi que, como solo originário, o território talvez precise ser estabelecido como condição para que os lugares se adensem. Ali, o território nesse mapa é essa área em torno dos lugares. Né? Aquele território desenhado, havia a apropriação, no sentido de ser próprio, havia a identidade, a possibilidade de ser e continuar sendo, havia a segurança, o conhecimento das dinâmicas, ações e práticas, e o controle, que é advindo dos anteriores. O território que se apresentava não era um território formalizado, mas um território existencialmente significado e constituído a partir da experiência. Mas não havia nunca território sem lugar. Eu mapeava e nunca aparecia uma área um território como esse sem lugares, se tivesse alimentado. Ou seja, parecia que os lugares tinham que vir primeiro para então haver a constituição do território. E quanto mais lugares, ou mais denso das experiências dos lugares, maiores e mais significativos os territórios. Isso significa que o lugar, para ser constituído, demanda de apropriação, de identidade, de segurança, de controle, em alguma medida e em algum sentido. A mediação que me permite estar aqui, ela passa sempre por processos territoriais e territorializados. Só que havia também lugares isolados, ou seja, lugares que não estavam envoltos por áreas territoriais. E também espaços de vida muito restritos e concentrados. E havia o problema dos trajetos, né? Porque aqueles longos caminhos percorridos de ônibus ou de carro, em que não se estabelece nenhum tipo de relação, né? Que a gente simplesmente... Eu sempre digo que são aqueles lugares que, se você for deixado a uma quadra do caminho que você passa todos os dias, você simplesmente não reconhece onde você está, porque ele é simplesmente o vai e vem, e você provavelmente nunca parou e não conhece nada além do limite da fachada. Que tipo de território e territorialidade eu estava mapeando? Quando comecei a observar os mapas de espaço de vida que se avolumavam, eles me remeteram diretamente à ideia de território que o Werther já mencionou, do Bonnet-Maison, que pertenciava a essa ideia do arquipélago, né, e o território como conjunto articulado de lugares e itinerários. Aquela compreensão se ligava bem à experiência espacial fragmentada que eu estava investigando, né, e colhendo nas experiências. Como os povos insulares, que precisam desenhar seu espaço de vida por ilhas, que era um dos campos de estudo do Bonnet-Maison, articulando-os por caminhos, a experiência da cidade contemporânea também se apresenta fragmentada, ou seja, pela sua escala e forma de reprodução descentrada, e aí fiquei lembrando da palestra do professor
no início da manhã, vivemos a cidade a partir de um pequeno conjunto de lugares e trajetos. Nossa relação corpórea na cidade tem diminuído e se limitado a alguns poucos itinerários de lugares, o que influencia diretamente nossa compreensão e vivência da cidade. E o Werther terminou a fala dele dando um exemplo de como isso se desenha também. Por outro lado, aliás, o Ness também com os exemplos de microterritorialidade. A cidade fragmentada é expressão e meio para a fragmentação social e cultural e para a despolitização. São tão marcantes na nossa sociedade hoje. No caso dos meus espaços de vida, o que se apresentava era um conjunto de lugares no espaço urbano metropolitano, ligados por linhas, ligados por linhas de deslocamento, em geral produzindo esse efeito túnel, que eu comentava há pouco, ou seja, esses espaços sem conexão que ligam de forma estendida a lugares muito distantes. Nesses casos, o território não se estendia por todos os caminhos, já que na metrópole havia muitos caminhos nos quais a sensação de insegurança ou de medo prevaleciam frente à de apropriação. Então, alguns caminhos são incorporados como parte desse território, mas outros caminhos não. Isso para mim me ajudava a entender o porquê no entorno imediato da casa e do bairro havia tanta densidade. Alguns conversantes identificavam tal território por toda a cidade, numa apropriação muito intensa do espaço urbano. Por outro lado, os itinerários longos raramente carregam esse mesmo sentido de conhecimento, de segurança e de controle, sendo exatamente o momento privilegiado da experiência do risco. Vemos então com mais frequência esses lugares distantes, que expressam esse habitar em risco, expondo, nos distanciando desse sistema de proteção e segurança. De qualquer forma, com a mobilidade cada vez mais acentuada e presente na nossa experiência urbana contemporânea, processos de busca de proteção, de extensão da segurança existencial são levados também para o deslocamento. O habitar é expresso também nesse deslocamento, e assim a gente se apropria de automóveis, de coletivos e de todas as outras maneiras de estar entre, que não em completa insegurança. No caso estudado, por exemplo, há algumas vias que têm uma identidade própria, como a própria rodovia Anhanguera, claro que nem todos vocês conhecem, mas é uma rodovia que foi incorporada à própria dinâmica urbana metropolitana e ela tem, ela própria, condição até, talvez, de lugar. Passando para o último item, o território que emerge dessas investigações é uma essência que expressa a nossa maneira de ser e estar no mundo. Ou seja, para além de uma categoria da ciência moderna, o território expressa maneiras como nós vivemos geograficamente. Assim como o lugar é a paisagem, o território também é a expressão de nosso relacionamento profundo com a Terra, enquanto seres terrestres que somos. Gostaria então de propor pensar o território como junto com a geograficidade de Dardel, que remete àquela geografia vivida em ato, ou seja, como um devir e destino da complexidade humana. O que significa isso? O território pensado a partir dessa ideia deve ser compreendido a partir dos seus sentidos existenciais, expressos nas experiências. De nossa investigação, emergem alguns desses sentidos, há muitos, que podem ser pensados existencialmente: apropriação, segurança e insegurança, identidade e controle. O cerne da problemática estava justamente nessa dinâmica ou tensão constituída entre lugares e mobilidade, cujo fiel da balança é exatamente a necessidade de constituição de territórios, mesmo em deslocamento, mesmo distante da casa, mesmo distante dos sistemas, que tradicionalmente nós utilizamos para nos sentirmos seguros, ou essa sensação que o Werther colocou de ser no mundo. Quando nós estamos em deslocamento, quem tem a experiência de grandes deslocamentos sabe que nós nos sentimos soltos no mundo. É exatamente aí que o território nos ajuda a
enfrentar essa situação desconfortável de estar entre. Portanto, o território seria uma necessidade ontológica. E é por isso que ele é uma busca constante pela garantia da continuidade da nossa narrativa existencial, ou seja, pela sobrevivência física, o proteger-se, seja pela permanência simbólica, a identidade. Proteção e segurança, portanto, amarram-se diretamente à ideia de territórios enquanto busca pela manutenção dessas narrativas, que é o sentido existencial que o Werther colocou. E para que a segurança existencial, portanto, se constitua, é necessária essa sensação de segurança, ou seja, o sentir-se seguro. E isso se realiza pela apropriação, ou seja, pelo tornar próprio. Por isso, pensando até no que... Vocês vejam que todos nós tivemos que falar da relação território-lugar, não é? Pensando essas ideias, se lá na minha intuição primeira eu achava que era território depois lugar, aí eu ouço Werther e Nécio falar, eu tinha escrito aqui território, lugar, território, né? Talvez não seja uma ordem definida, né? Primeiro um, depois o outro, mecanicamente. Mas eu sou levado a pensar que não é possível ter um sem o outro. Então, lugares, eu diria, são fundados em territórios e territórios são vividos pelos lugares. Como necessidade ontológica, estou finalizando, os laços que nós estabelecemos nos e com os lugares só são possíveis plenamente por meio das condições criadas por processo de territorialização, em seu sentido existencial, mas não somente. Mas como condição do ser, ele deve manter relações muito íntimas e indissociáveis com as demais essências geográficas. Neste caso, a tensão território-lugar fica muito evidenciada. E acho que os outros componentes mostraram ela muito bem. Quer dizer, em parte, como eu tinha pensado lá no meu primeiro trabalho, o território compreendido fenomenologicamente expressa uma relação com o lugar enquanto necessidade ontológica primeira. Isso significa que a constituição de lugar também envolve a constituição de territórios. Mas este pode adensar-se e manifestar-se de diferentes maneiras, envolvendo os lugares em uma tensão essencial. Esse conjunto articulado é essencial para a constituição da identidade e para a nossa experiência contemporânea. Isso é claro que não significa que todos tenhamos territórios claramente delimitados ou igualitariamente distribuídos. Mas é justamente esse o ponto da crise contemporânea e a tensão constante na modernidade. Sujeitos impedidos de constituir lugares ou e seus territórios pela expropriação de sua possibilidade básica de existir. Esse existir, compreendido como habitar, é, portanto, a busca mais fundamental de todo ser humano. E por isso, a busca por um território onde eu possa construir meus lugares é um direito inalienável e a raiz de parte significativa dos nossos conflitos contemporâneos. Colocar nosso habitar em risco é, nessa perspectiva, colocar nossa própria existência em risco. O território e o lugar, articulados, são a resposta geográfica que damos como maneira de apropriar-se do espaço e, com isso, garantir nossa permanência, sobrevivência e, por fim, nossa existência. Obrigado pela paciência.